Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus capítulo 5, verso 6. Justiça é uma das virtudes do Deus eterno. Justo és o Senhor, afirma o salmista no Salmo 119, verso 37. Criados à imagem e semelhança de Deus, fomos trazidos à existência com senso e desejo de justiça, mas que pela ação do pecado, bem como pela cultura de corrupção, passividade e indiferença, tivemos lentamente esse desejo de justiça removido ou abrandado de nossos corações. Nessa eloquente e profunda mensagem, Jesus busca ressuscitar em nossos corações um senso de justiça, ora morto ou pelo menos adormecido. A maioria de nós nunca passou pela triste tragédia e desesperadora experiência da fome e da sede. Jesus utiliza dessa forte imagem da fome e da sede para demonstrar como deve ser voraz o nosso desejo por justiça. O pastor Hernandes Dias Lopes afirma que se um cristão não tem fome e sede de justiça, deve-se questionar se de fato já é um súdito do reino de Deus. A quarta bem-aventurança fala sobre o apetite espiritual. As palavras gregas para fome e sede são peinal, significa estar necessitado, sofrer de fome profunda, e dipisal, que traz em si a ideia de sede de verdade. Jesus coloca os estímulos físicos mais fortes em uma ação contínua de desejo por justiça. Um teólogo muito querido nosso, já falecido, John Stott, um dos maiores teólogos, do século XX, ele diz o seguinte: ele diz que a justiça bíblica tem três aspectos: o aspecto legal, o aspecto moral e o aspecto social. Então, observe, a justiça bíblica dentro de três aspectos. O aspecto legal. Bem, o aspecto legal trata da nossa justificação, um relacionamento correto com Deus que obrigatoriamente passa pelo sacrifício de Jesus. Mas há também o aspecto moral dessa justiça. E esse aspecto moral, ele trata da nossa conduta, uma conduta que agrade a Deus, justiça interior, de coração, de mente, de motivações. E por fim, a justiça social, que fala da busca de libertação do homem de todo tipo de opressão, junto com a promoção dos direitos civis, da justiça nos tribunais, da integridade nos negócios e da honra no lar e nos relacionamentos. Nossa fome e sede de justiça social deve se manifestar através da capacidade de percepção e ter um senso de justiça mais aguçado, despertado, para identificar os males, as corrupções e as injustiças do nosso tempo e à nossa volta. Além dessas, urge a necessidade da capacidade de ação, ou seja, não é só perceber, mas é também agir para que a maldade dê lugar à bondade, a corrupção à honestidade e a injustiça dê lugar à justiça. Há muitos que experimentam um desejo de justiça no coração, isso é muito bom. Mas quando chega o momento de agir em prol dessa questão que merece uma atitude enérgica, uma atitude que vai em busca da solução, o que ocorre? Muitos não se dispõem a tal sacrifício, ficam apenas no campo do sentimento, das intenções. Mas para que a justiça seja uma realidade, é preciso de fato agir. O discípulo de Jesus não pode ser alguém indiferente e ao mesmo tempo passivo diante de atos de injustiça. É nesse mesmo conceito de vida cristã que o pastor batista e líder do movimento em favor dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, eu estou falando de Martin Luther King, ele declara o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Bem, o que
Martin Luther King está nos falando é dessa capacidade da gente não nos silenciarmos, não termos um comportamento passivo diante das injustiças. Bem, a fome desta bem-aventurança não é um apetite que pode se satisfazer, nem uma sede que pode ser saciada. É fome e sede que dura a vida toda, pois trata de um desejo intenso e permanente pela presença da justiça divina permeando toda a terra. Feliz é quem tem um voraz apetite por justiça, uma fome e sede contínua, nunca satisfeita, nunca saciada. Uma fome e sede de justiça que durará enquanto o reino de Deus não for estabelecido em sua perfeição. Fome e sede de justiça, não segundo o homem, uma justiça corrompida, distorcida pelo pecado. Não, mas uma justiça segundo os padrões divinos, sabe? Fome e sede de justiça não segundo os nossos achismos e conceitos humanos, mas uma fome e sede de justiça segundo Deus. Mateus capítulo 6, verso 33 diz: mas buscar em primeiro o reino de Deus e sua justiça. Palavras de Jesus. Os filhos de Deus sempre lutaram pelas grandes causas sociais. O cristianismo sempre levantou a bandeira das grandes transformações sociais. Jesus Cristo restaurou a dignidade de mulheres e de crianças. Os apóstolos cuidaram dos pobres. A reforma do século XVI devolveu às nações a visão bíblica de trabalho, da vocação, da economia, da ciência e, sobretudo, da verdadeira fé. Olha só o exemplo aqui bem interessante. Ó. John Wesley lutou bravamente pela causa da abolição da escravatura. E repito mais uma vez, né? O Martin Luther King lutou contra todo o maligno, né? Preconceito que dominava os Estados Unidos. Isso ali, década principalmente de 50 e 60, as atividades desse militante pró-justiça em relação aos valores do reino. Ter voraz desejo por justiça é uma urgente convocação a todos os seres humanos que se fecham em seu confortável mundo e não se movem em pró uma realidade de maior justiça à sua volta. Que sejamos todos nós tomados por fome e por sede de uma verdadeira justiça.